Os anos 30 foi um período ali, desde os anos 20, né? Metade dos anos 20 ali no Brasil e na Europa, até no início dos anos 20. Depois, nos anos 30, foi um período em que havia muitas críticas, né, à democracia liberal. Então, entendia-se que tinha que ter um Estado forte, um governo forte, um governante forte, de punho forte, que pudesse ali governar, né, a sociedade e conseguir dar rumo para os países que estavam vivendo crises, né? A gente vai lembrar que, por exemplo, a Europa vivia o pós-Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava destroçada, a Itália destroçada. Então, todo momento de crise, aquela solução fácil é bota um cara lá que, através da força, vai colocar ordem. Então, essas soluções teoricamente fáceis, né? Muita gente acaba acreditando que são as melhores no momento de crise. As pessoas estão desesperadas, eles não têm o que comer, não têm emprego, então buscam, né, refúgio nisso aí e acabam caindo no fascismo, no nazismo, como a gente tem assistido também nos últimos anos, tanto aqui no Brasil como na Europa e em outras partes do mundo. Atenção. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. Está no ar a Rádio Libertadora. O encaminhamento do golpe de 1937 foi cuidadoso e demandou tempo e habilidade para a eliminação ou neutralização de indecisos e adversários. Nessa estratégia, o redimensionamento da ameaça comunista teve um papel essencial. A seu reboque, foi arrastada qualquer veleidade de movimento sindical independente ou mesmo reivindicatório. O exemplo do Plano Cohen, apresentado pelas Forças Armadas como um plano de sublevação comunista iminente que ameaçava a ordem nacional. Foi assim que a Angela de Castro Gomes, em 1988, descreveu no livro A Invenção do Trabalhismo o golpe de Estado realizado no dia 10 de novembro de 1937. O projeto trabalhista do Estado Novo começava a tomar forma no Brasil. Mas o que foi a ditadura do Estado Novo? Como o governo, os capitalistas e os trabalhadores se movimentaram entre 1937 e 1945? É isso que pretendemos responder com a ajuda do Dr. Tiago Morelli, pós-doutor em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e especialista no período varguista, aqui no Pod História, onde o passado ganha vida. Professor, se apresenta assim para os nossos ouvintes, para eles conhecerem um pouco assim da sua carreira e da sua trajetória acadêmica também. Meu nome é Tiago Morelli, né, como o João já falou. Minha formação é quase toda na UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de graduação, mestrado. Saí da UERJ para fazer doutorado na UF, né, Universidade Federal Fluminense. Depois retornei para fazer pós-doc. Tenho 7 livros lançados sobre o período Vargas, né, contando os livros solo meus e os livros organizados pelo grupo de pesquisa, né. Eu sou líder de um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisa Dimensões do Regime Vargas e seus Desdobramentos. Quem quiser participar do grupo, o grupo é aberto, desde graduandos até pós-doc, a gente não tem essa coisa de hierarquia no grupo, né? E também eu trabalho no Arquivo Nacional desde 2002 como estagiário, desde 2006 como servidor, então minha vida é como pesquisador, como professor, e ainda tem uma coisa que eu me orgulho muito, né, que já vou completar agora em 2025, 21 anos, que eu trabalho na Educafro, né, que é uma ONG que ajuda afrodescendentes e pessoas pobres a chegarem na universidade. Eu trabalho lá como professor desde 2004, como coordenador lá da equipe da seção Taquara, aqui no Rio de Janeiro, desde 2012. Então, eu fico aí entre Arquivo Nacional, Educafro e atuação no grupo de pesquisa. Professor, é muito interessante, cara. Então, fala um pouco mais para os ouvintes como que eles podem fazer caso se interessarem em entrar nesse grupo de pesquisa que o senhor participa e coordena. E também, posteriormente, fala um pouquinho sobre o projeto do Educafro, cara, para o pessoal saber assim mesmo, né? Claro, claro. O grupo de pesquisa, a gente tem uma página aqui uma página no Instagram, né, chamado Grupo de Pesquisa Vargas. Eu agora não lembro se tem um D, eu acho que é Grupo Pesquisa Vargas, sem o D. Grupo Pesquisa Vargas. Aí você procura no Instagram, segue lá, você pode mandar uma mensagem lá pra gente, um direct, né? Como é que eu faço para participar do grupo? Alguém vai te responder, aí geralmente a gente pega o telefone da pessoa, bate um papo com a pessoa pelo Zap, e a gente troca fontes, informações, cronograma de eventos, bibliografia, tudo através do WhatsApp. A gente tem um grupo do WhatsApp com quase 200 pessoas.
mas com regras rígidas para não ficar aquela coisa de bom dia, boa tarde, boa noite, igual alguns grupos. Então fique tranquilo que o grupo funciona bem. E a partir dali a gente avisa, vai sair vamos organizar um livro tal, aí quem quer participar? Vai ter uma revista que vai falar sobre o período tal, sobre a Segunda Guerra, quem quer participar, quem quer, enfim, divulguem seus trabalhos, a gente vai trocando uma ideia, sem contar que as pessoas sempre perguntam, alguém tem algum livro sobre, por exemplo, a questão racial no primeiro governo Vargas, aí alguém indica um livro. Então é um grupo bem democrático, bem bacana. Você pode entrar em contato mandando uma mensagem para a gente através do nosso Instagram, seguindo a gente no Instagram também, como eu falei, @Grupo Pesquisa Vargas. E a Educafro, né, que é liderada pelo Frei Davi, né, nacionalmente, ela começou originalmente em São Paulo, depois se expandiu para o Rio de Janeiro e para vários outros estados do Brasil, né, mas está mais forte no Rio e em São Paulo. A ideia é ajudar as pessoas que têm uma renda baixa, se não me engano, a renda familiar até um salário mínimo, digamos assim, né, que tem prioridade para a gente. Aí a gente seleciona os alunos. O ideal é você pesquisar no próprio site da Educafro para ver onde são os núcleos, né, porque são muitos núcleos no Brasil, para ver se tem algum núcleo perto de você. Aí você se inscreve, faz as aulas com a gente. Nosso objetivo é colocar, né, as pessoas afrodescendentes ou pessoas brancas pobres também, com questão social, né, na universidade. Esse é o grande objetivo. A gente tem conseguido muito louvor aí. Eu estou há 21 anos nesse projeto e a gente tem muita gente que sai, se forma e volta para ser professor na Educafro. Então é uma corrente do bem, assim, digamos. Tem muito orgulho desse projeto. Ô, professor, que bom, cara, que bom e muito sucesso, então, para os projetos que o senhor coordena. E é muito bom, cara, ver professores e professoras sempre buscando ajudar novas pessoas, né, a encontrar talvez um caminho, às vezes até mesmo na educação, né? E aí, para a Sim. gente falar um pouco sobre a ditadura do governo Vargas, eu pensei em começar falando sobre o conceito de regime totalitário e ditadura, né? O conceito de ditadura, professor, ele é bastante amplo, né? E os chamados regimes totalitários possuíram várias faces e formas ao longo ali do século XX, principalmente. Obviamente, a gente encontra diferenças bem consistentes entre o regime totalitário nazista alemão, que aí é personificado na figura de Hitler, e do regime totalitário socialista soviético, por exemplo, personificados nas figuras de Lenin e Stalin. Como que os veículos de imprensa e propaganda aqui no Brasil tratavam as questões externas ao governo? E, principalmente, como que o entorno do governo conseguiu se articular, professor, para fechar o Congresso e declarar estado de exceção no país? Além disso, como que está o ato que foi recebido e processado também pelas camadas sociais assim do Brasil? Se não for muitas perguntas de uma vez. Não, não. Tá bom, dá pra gente se organizar aqui aos pouquinhos. Começando pela primeira, né? Na verdade, os veículos de propaganda, né? A imprensa brasileira, a gente tem que pensar assim, nos anos 30 foi um período ali, desde os anos 20, né? Metade dos anos 20 ali no Brasil e na Europa até no início dos anos 20. Depois, nos anos 30, foi um período em que havia muitas críticas, né, à democracia liberal. Então, entendia-se que tinha que ter um Estado forte, um governo forte, um governante forte, de punho forte, que pudesse ali governar, né, a sociedade e conseguir dar rumo para os países que estavam vivendo crises, né? A gente vai lembrar que, por exemplo, a Europa vivia o pós-Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava destroçada, a Itália destroçada. Então, todo momento de crise, aquela solução fácil é bota um cara lá que, através da força, vai colocar ordem. Então, essas soluções teoricamente fáceis, né, muita gente acaba acreditando que são as melhores no momento de crise. As pessoas estão desesperadas, não têm o que comer, não têm emprego, então buscam, né, refúgio nisso aí e acabam caindo no fascismo, no nazismo, como a gente tem assistido também nos últimos anos, tanto aqui no Brasil como na Europa e em outras partes do mundo. Então é muito comum em momentos de crise surgirem essas soluções autoritárias, né, para governar as sociedades, seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja em outras partes do mundo. Então a imprensa brasileira nessa época, dos anos 20, dos anos 30, demonstrava muito assim apreço, tá, pelos governos totalitários, governos fascistas. Eu fiz uma pesquisa nos jornais, por exemplo, ao longo dos anos 30, pegando vários anos ao longo dos anos 30, o Hitler é tratado como um grande estadista. As grandes manifestações ali, nazistas e fascistas também do Mussolini, eram tratadas como exemplo de organização, disciplina da sociedade, entende? Então, assim, os únicos jornais que você vê que critica isso, né, que fala, peraí, olha só o que o cara está fazendo, olha a manipulação das ideias, olha como ele está oprimindo o povo.
os únicos jornais que falavam isso eram os jornais de esquerda, né? Que eram jornais menores, jornais pequenos, né? Que aí a gente pode se lembrar também que havia um anticomunismo, né? Havia um grande medo, né, dos países capitalistas, dos governos capitalistas pelo mundo, de que se repetisse o que aconteceu na Rússia, né? Tivesse uma revolução socialista. Para você ter ideia, em 1925 para 26, né, ou seja, um pouquinho antes do Vargas entrar no poder, o Albert Thomas, que era o chefe da Organização Internacional do Trabalho, né, da Liga das Nações, né, que vai ser o germen da ONU, como fosse a antiga ONU, digamos assim, para as pessoas que entendem um pouco menos. Então, ele veio no Brasil e veio em vários países da América Latina, México, enfim, para poder conversar com os representantes dos governos e falar o seguinte: ó, ou vocês diminuem um pouco essa exploração que está acontecendo, criem algumas leis trabalhistas, ou pode ter um colapso social, pode ter uma revolução social igual aconteceu lá na Rússia, dando origem à União Soviética. Então, os anos 30 são os anos de muito anticomunismo, medo do capitalismo de perder, né, sua força, e a busca da solução autoritária. Então, os jornais, em geral, eles apoiavam esses governos fortes. Em relação ao Stalin, né, havia esse temor, né, de no Brasil não pode se tornar uma nova Rússia, mas ao mesmo tempo ele falava assim: o Stalin, ele é muito forte, tinha também uma aura assim de, nossa, que legal, o cara consegue disciplinar a população dele, entendeu? Então, assim, era uma crítica, mas era uma crítica com um pouco também por parte de muitos meios de comunicação, com um pouco de encantamento também pela figura do Stalin. Embora os grandes ali, digamos assim, as meninas dos olhos, né, como se usava uma expressão de antigamente da minha avó, da imprensa brasileira, era Hitler e Mussolini, eram muito elogiados nos jornais de grande circulação, né, da época. E sobre a criação do Estado Novo, olha, foi um processo isso aí, né? O Estado Novo, eu sempre digo que o Estado Novo, quando ele é decretado em novembro de 37, ele já estava muito maduro. É aquela fruta que vai amadurecendo, que foi arrancada às pressas, ela acaba caindo. O momento, talvez, de maior repressão do governo Vargas, né, desde o primeiro governo Vargas, principalmente, de 30 a 45, a gente chama, vai ser o período de 35 a 37, então, que antecede ao Estado Novo. Então, esse período de 35 a 37, né, principalmente depois das chamadas das revoltas da Aliança Nacional Libertadora, que são conhecidas pelo nome de Intentona Comunista, que inclusive ano que vem completa 90 anos, esse ano completa 90 anos, elas deram assim a chave para o governo começar a perseguir seus adversários políticos. Então, entre 35 e 37, o Getúlio Vargas vai prender quase 10 mil pessoas. Os números ainda não batem muito bem. Tem gente que diz que são 7 mil, outros 10 mil, outros PCB diz que foram 15 mil. Então, varia ali, em torno de 10 mil pessoas vão ser presas nesse período. Então foram só pessoas de esquerda? Não, ele vai prender pessoas de esquerda, pessoas de centro, pessoas de direita, até pessoas que estavam no governo dele que ele não sentia que poderia apoiá-lo numa eventual continuidade. E assim falando, usando a pecha de esse sujeito estava envolvido na organização das revoltas da Intentona Comunista, então temos que prendê-lo, ele é uma ameaça ao país, né? Aí cabe a gente lembrar também que em 35 o Vargas vai criar a primeira Lei de Segurança Nacional, que depois vai ser utilizada muito pela ditadura militar, né, 20, 30 anos depois. Então, assim, o que é segurança nacional? É uma coisa super subjetiva. Eu posso aqui estar reclamando do governo, por exemplo, e ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional e ser preso, né? Então, era muito subjetivo. E como é que a sociedade respondia a isso? A sociedade tinha medo. Ou denunciava as pessoas para o próprio governo: meu vizinho aqui está envolvido no comunismo. Então tinha muita denúncia falsa, muita denúncia verdadeira. Às vezes o cara não gostava do vizinho, denunciava o vizinho para o cara ser preso, se livrar do vizinho, porque o vizinho era barulhento, ou não gostava da cara do vizinho, seja o que for. E pouca gente se levantava para defender, porque tinha medo. Se você está defendendo um comunista, você também é comunista. Por que você está defendendo um comunista? Então, assim, eu até estudei no meu doutorado, no meu livro chamado A Democracia Ameaçada, eu estudei o funcionamento do Congresso Nacional, que vai ser o último respiradouro, digamos assim, democrático, né? Que apenas no Congresso, já devido à imunidade parlamentar, os deputados de esquerda, ou até mesmo alguns de direita, denunciavam a guinada autoritária do Vargas, né, entre 35 e 37. Só que qual vai ser a pá de cal, digamos assim, para essa última frente de denúncias? Em março de 37, né, alguns meses antes do Estado Novo, Vargas prende 5 parlamentares, 4 deputados e um senador. Então, a polícia invade o Congresso Nacional e prende, coisa que não poderia fazer, segundo as leis da época, porque precisaria da
aprovação do próprio Congresso para poder prender algum membro. Então, Vargas age contra a lei, digamos assim, fora da lei. E a partir dali, nem os congressistas vão denunciar. Então, a gente vai ter uma escalada ali. Em julho de 37, né? Aí a gente está 4 meses antes do golpe, né? Que vai acontecer em novembro. O ministro Macedo Soares da Justiça, ele solta várias pessoas que estavam presas, episódio que é conhecido como a macedada, né? Então, a imprensa até fala assim, vai ter eleições, começa a campanha eleitoral, parece que vai ter eleições em janeiro de 38, e quando acontece não chega em novembro, Vargas dá a cartada final. Fala, não, foi descoberto um novo plano de revolta comunista, o plano Cohen, e agora essa galera que foi solta, que está organizando isso, vamos prender todo mundo de novo, né? Foi um erro soltar, justamente para poder dar medo na população. Nossa, prende mesmo. Muita gente falando, prende mesmo, que não queremos outra revolta comunista. E ele decreta o Estado Novo, né? Dando aí uma pernada até nos integralistas. Os integralistas estavam, devido a esse ambiente antidemocrático, os integralistas, né, que são os fascistas brasileiros, né? Os fascistas do Mussolini eram chamados de camisas pretas, e aqui no Brasil eram as camisas verdes. Talvez porque era muito calor para usar preto, né? Então eles usavam camisa verde. O Vargas fez um acordo com eles apoiaram o início do Estado Novo, só que o Vargas vai lá e dá um decreto, 20 dias depois do início do Estado Novo. O Estado Novo começa dia 10 de novembro, que é feito o golpe de 37. Dia 2 de dezembro de 37, o Vargas faz um decreto extinguindo todas as agremiações partidárias, de esquerda, de direita, de centro, de extrema esquerda, de extrema direita. Então, inclusive, os integralistas são colocados à parte do governo. Essa é uma diferença, inclusive, do Vargas em relação ao Mussolini, ao Hitler, que lá existiu o Partido Nazista, o Partido Fascista, que no Brasil Vargas não vai ter nenhum partido assim para rebanhar o apoio, né? É a figura dele, o carisma dele, a figura do Vargas que vai liderar o Estado Novo. Acho que eu respondi essa pergunta. Sim, muito bom, professor, muito bom. E assim, abre muita possibilidade para novas perguntas, principalmente assim no sentido como que existia, no caso, uma relação entre o Brasil e esses outros países, vamos dizer assim, os principais da época, a Alemanha, a Itália, né, próprios Estados Unidos da América, como que esses países, a própria União Soviética, se você tem informação de como esses países receberam, né, esses movimentos que aconteciam aqui no Brasil e também qual que é a relação que o governo tinha de início, né, com esses países também, principalmente esses de orientação mais totalitária, vamos dizer assim. O governo Vargas, até por isso, inclusive, ele não se enquadra totalmente na questão do governo totalitário, né? Ele tem algumas diferenças grandes, uma delas eu até citei aqui, não ter um partido ali para disciplinar o cidadão desde pequeno, né, para governar. Mas o governo Vargas era um governo que era muito dividido desde o seu início, desde os anos 30. Tinha ali, digamos, não sei se era metade, mas mais ou menos isso. Mas uma parte do governo era favorável muito ao Brasil seguir os Estados Unidos, né? Talvez a grande figura que represente isso seja Oswaldo Aranha, que era um cara que chegou com Vargas no poder. Ele vai ser, ele vai lá para os Estados Unidos, como é que é o nome que da chanceler? Esqueci. Agora eu esqueci a figura que representa o país no outro, embaixador. Desculpa. Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Oswaldo Aranha. Ele tem outros cargos ao longo do governo, não só disso, mas depois ele vai para os Estados Unidos, fica morando lá, faz esse meio de campo entre Brasil e Estados Unidos. Então tinha uma galera que era a favor dessa parceria, dizendo que o Brasil tinha que se unir aos Estados Unidos para se tornar uma segunda maior potência das Américas, né? Na época o Brasil rivalizava com a Argentina, com o México, com outros países aqui. E tinha a galera que era a favor da Alemanha, da Itália, que era a favor de uma solução autoritária, né, dentro do governo dele. A gente pode pegar, por exemplo, Filinto Miller. Filinto Miller era o chefe de polícia do Vargas, o homem forte ali que prendeu esse monte de gente que eu citei na minha primeira resposta, né, que é um cara que vai receber até homenagens lá pelos países fascistas, na Alemanha, na Itália, enfim, entre outras figuras do governo Vargas também, né, você receber até condecoração lá. Então, assim, havia uma disputa interna dentro do governo. E o Vargas, meus alunos, eles sempre perguntam, seja lá na Educaf, seja... Já fui durante 2 anos professor na UF também, então até os alunos também na universidade, eles sempre me perguntam, professor, como é que você definiria o Vargas, a posição ideológica? Eu sempre falo, Vargas, a única coisa que a gente pode ter certeza do Vargas de fato era um cara nacionalista. Entendeu? Pro bem e pro mal. Dependendo do que você considera bem e mal também, porque às vezes isso é relativo, né, na história. Mas, assim, ele tinha uma ideia mesmo de um Brasil independente e forte.
Então ele pensava, não vou me submeter aos Estados Unidos, não vou me submeter a Hitler, vou barganhar aqui, conseguindo melhor do que os dois podem me passar. Então havia gente do governo que falava, não se junta muito com os fascistas, se junta aos Estados Unidos, com quem o Brasil tem maior balança comercial, maior comércio, né? Era os Estados Unidos e Inglaterra, que o Brasil tinha maiores trocas comerciais. Mas tinha uma galera que falava, não, vamos se unir, futuro são os governos fortes, é o fascismo, se junta lá a Alemanha e a Itália. Então havia essa disputa interna dentro do governo. O que o Vargas fez foi intensificar o comércio com a Alemanha e a Itália, pensando no seguinte, eu não posso ficar dependente dos Estados Unidos. Então, a partir de 35, principalmente, o comércio com a Alemanha e a Itália vai crescer muito, entendeu? Não ultrapassa com os americanos de momento algum, né? Alguns pesquisadores até citam isso, mas não chega a ultrapassar, mas cresce muito, lá de 5% vai para 20%, 25%. Então, passam a ser parcerias econômicas importantes do Brasil com os países fascistas. Então, essa era a relação, uma relação um pouco dúbia, né? Mas o Vargas tentava traçar o próprio caminho. Ele usava o que ele achava interessante no modelo norte-americano e usava o que era interessante no modelo, né, fascista europeu. Talvez, a minha concepção, isso vai até levar para a gente conversar outras coisas também, a minha concepção, o que ele utilizou melhor, o que ele admirava mais no Hitler, né, e no Mussolini, era o uso da propaganda e a exaltação do líder. Ele pensava, poxa, eu quero ter o domínio na população, o mesmo que o Hitler tem na Alemanha. Eu quero ver como funciona essa questão da propaganda. Então ele manda, inclusive, pessoas irem para a Alemanha para estudar como é que era aquele ministério. Na Alemanha tinha um ministério da propaganda, né? Não era só uma agência ou o próprio governo fazendo, não. É um ministério específico só para propaganda, né? Que tinha o Goebbels liderando. Então, ele manda representantes lá para aprender como aquilo funciona para poder aplicar aqui no Brasil. E assim, o que a gente pode perceber, principalmente acho que acredito que de semelhanças, né, entre os movimentos que aconteciam nos anos 30, permeado pelas crises, né? E o que a gente pode tirar talvez, de semelhanças com o que acontece hoje em relação à política brasileira e também à política externa, né? A gente pode falar tanto em questões ideológicas quanto em questões de crise econômica, a própria relação entre a União Soviética à época com a China hoje, né? Que, vamos dizer assim, rivaliza com as grandes potências hegemônicas do Ocidente. O que a gente pode tirar de semelhança, às vezes até de lição, né? Daquela época, para não repetir hoje em dia também, sabe? É interessante, assim, porque a economia do país, né? Se você não tiver sua independência, não conseguir uma independência, você fica muito nas mãos dos investidores, né? É o que o Brasil tem hoje, por exemplo. Nos anos 30, né? Até os anos 60, talvez, né? Havia uma grande disputa ali sobre a questão: você vai se desenvolver com capital nacional, estimulando a indústria nacional, ou você vai abrir para o capital estrangeiro? Ou até que ponto você abre para o capital estrangeiro e até que ponto você utiliza o Estado? O Brasil, regra geral, até mesmo na ditadura, optou por um investimento estatal maciço, né? Sendo que a partir da ditadura, a partir do governo JK, até um pouco antes, o Brasil passa a abrir cada vez mais para o capital externo, o que torna o Brasil cada vez mais dependente, mas sempre com uma atuação muito forte do Estado. O Brasil tem uma tradição, mesmo em governos de direita, de atuação do Estado, né? O Brasil nunca foi essa coisa de livre mercado, que agora, atualmente, né, talvez do governo Temer ali, Bolsonaro, o Brasil começou a tentar fazer uma retirada maior, né? Na verdade, é um processo que começa desde o Fernando Henrique, de privatizações, mas agora a ideia do livre mercado está muito mais forte do que estava até nos anos 90. Então, assim, eu penso também que o país não pode se fechar para o mundo, né? Tem que fazer suas relações com os demais países, mas tem que ter uma proteção, sim, do Estado em relação aos mais pobres e também em relação às empresas nacionais, né? O que vai acontecer hoje em dia, por exemplo, quais são as grandes empresas nacionais fortes do Brasil? São poucas, geralmente empresas da Petrobras, tem a Globo, o Banco Itaú. São poucas empresas, né, que são fortes em termos de competir no exterior, de ter um capital no exterior. Então, o Brasil hoje em dia realmente é extremamente dependente, a ponto de que o Bolsonaro, por exemplo, quando ganhou a eleição e fez todo um discurso anti-China, depois ele teve que até a China pedir desculpa, porque se o Brasil perdesse relações comerciais com a China, o Brasil ia quebrar economicamente. Então, assim, tanto o governo de esquerda como o governo de direita, eles acabam não podendo se fechar tanto, né? Por exemplo, o Lula agora não pode ficar chateado com os Estados Unidos, para do Trump, e fechar comércio com os Estados Unidos, senão o Brasil vai quebrar. O Brasil é muito extremamente dependente dos Estados Unidos também. Então, assim,
naquela época, como era um processo que ainda estava se desenhando, né? Hoje, infelizmente, o Brasil está extremamente dependente de outras nações, principalmente China, Estados Unidos, embora tenta fazer parcerias na América do Sul, na Europa, agora o BRICS também, justamente para tentar fugir um pouco. O Lula busca um pouco também isso do que o Vargas tentou, de fortalecer com várias frentes de comerciais para poder obter uma maior independência, digamos assim. Mas no governo Vargas, ali no período do governo Vargas, o Brasil era extremamente dependente dos Estados Unidos, e o Vargas consegue ali, né, ficar um pouco menos, estimulando o comércio com outros países, mas infelizmente, né, com os países fascistas ali que estavam crescendo, estavam fortes também naquela época, nos anos 30. E aí, professor, nessa época, né, no pós-instalação do regime do Estado Novo, como que o Ministério do Trabalho ele passa a ficar nesse sentido, né? Qual que é a tona e a característica do Ministério do Trabalho no Estado Novo e também como que ficam os movimentos sindicais independentes nesse período, né? Já que o senhor mesmo falou que nessa época, né, tudo que fosse considerado subversivo era, vamos dizer assim, podado pelo governo e pelo regime, né? É, no meu doutorado eu toco também num capítulo do meu livro um pouco sobre essa questão. E já publiquei artigo também, então eu posso falar bastante sobre essa questão. Resumindo assim, para não ser muito prolixo, né? Quando ele chega nos anos 30, né, justamente por causa dessa pressão, lembra que eu falei logo na primeira resposta, falando sobre a questão da Organização Internacional do Trabalho, pressionando os países para evitar um colapso social, para evitar uma revolução comunista. Então, no próprio projeto, né, da Aliança Liberal, que era o grupo ali que apoiou o Vargas nas eleições, Vargas perde as eleições, dá um golpe de Estado, tira o presidente que estava terminando seu governo, que era o Washington Luiz, impede o vitorioso das eleições, que era o Júlio Prestes, de assumir, né? O Júlio Prestes assumiria em 15 de novembro, o golpe é iniciado em outubro, né? Golpe de 30. Então, quando chega, o Vargas, uma das primeiras medidas é criar o Ministério do Trabalho. E ele fala em discurso, né? O Ministério do Trabalho é o Ministério da Revolução, ou seja, o quanto que era importante o Ministério do Trabalho, né? Aí a gente vai entrar em questões também, né, que a gente discute muito no nosso grupo de pesquisa, por exemplo. Como é que o Vargas se relacionava com a esquerda, como o Vargas se relacionava com a direita, como é que era essa relação com os trabalhadores. Eu sou extremamente crítico em relação a essa relação do Vargas com os trabalhadores, né? Não que, poxa, claro que ele vai ter todo um incremento das leis trabalhistas, né, ao longo dos anos. Depois, em 43, é criada a CLT, né? Mas, assim, o Vargas tinha essa ideia, tinha essa percepção alimentada pela Organização Internacional do Trabalho. Lembrando que o Vargas também era um cara que veio da elite. Então, ele tinha essa preocupação de controlar esse grupo de trabalhadores para evitar uma revolução social. Então, o Ministério do Trabalho, quando ele é criado, é colocado como assessores do primeiro ministro do Trabalho, que foi o Lindolfo Collor, avô do Fernando Collor de Mello, que vai ser presidente eleito em 89, né? O Lindolfo Collor, ele faz esse trabalho, muito bem feito, inclusive, de arrebanhar figuras de esquerda ou que estavam no movimento social que pudessem colaborar com o Ministério. Mas quem que ele vai chamar? São figuras radicais que faziam greves, líderes grevistas? Claro que não. Ele vai chamar figuras mais moderadas. Então, através desses líderes moderados, digamos assim, ele vai estreitando a relação com os trabalhadores, mas assim, de 30 até 37, antes da criação do Estado Novo, o Ministério do Trabalho é extremamente violento na forma de agir, né? Então, assim, quem não aceitava, o sindicato, por exemplo, que não aceitasse, né, aderir ao Ministério do Trabalho, era fechado e sua sede era destruída, apanhava, era preso, os seus líderes eram deportados do Brasil, né? Igual acontecia na Primeira República. Então a gente brinca que na Primeira República era a política dos cacetetes, né? E até aquela frase famosa do Washington Luiz: a questão social é um caso de polícia. Está tendo greve, está tendo alguma manifestação, chama a polícia para bater nos juristas. O Vargas vai fazer a mesma coisa, né, com quem não aceita o Ministério do Trabalho. Então, assim, os sindicatos nos anos 30 se tornam muito mais moderados em razão dessa opressão do Ministério do Trabalho, entendeu? E tem várias denúncias no Congresso Nacional, né, da chamada bancada classista, né, a bancada classista. Dentro da bancada classista tinha uma bancada dos radicais, que eram 5 ou 6 deputados, que eram de esquerda, extrema esquerda, que eram desses sindicatos independentes, que lutavam
pelas leis trabalhistas, que lutavam por ter mais participação do trabalhador, né, no governo do país. Esses caras, assim, eles tiveram eleições que eles foram expulsos, assim, para não conseguir se reeleger mais. Então, o Ministério do Trabalho usou de corrupção, inclusive, para evitar que esses caras mais radicais ganhassem as eleições classistas. Lembrando só ao público, né, que as eleições classistas, a bancada classista, que foi quando o Vargas ele vai convocar eleições para Constituinte, 34, né? Ele governou 4 anos como ditador, isso é pouco falado também pelos historiadores, fala governo provisório. E governo provisório é esse que o cara governa por decreto, era ditadura. De 30 a 34 é ditadura. Muitas vezes as pessoas, pelo Vargas ter criado as leis trabalhistas, passam pano por Vargas, entende? Então, a gente tem que falar no bom português. A Constituição de 1891 estava suspensa e o Vargas governou 4 anos por decreto. O que é isso, cara, governar por decreto? Imagina o Lula, agora o Bolsonaro, vou governar por decreto. É ditadura. Então, de 30 a 34, o Vargas governou por uma ditadura, aí teve as eleições, de 33 para 34, os deputados assumiram, e ele criou a chamada bancada classista, que eram representantes dos sindicatos, né? Cerca de 30 pessoas, não lembro o número exato agora, mas era 30%, 30 deputados, de um total de 300, então 10% dos deputados eram oriundos dos sindicatos. Só que quem eram esses 30? Tinham que ser pessoas que o Vargas confiasse. Então ele articulou através do Ministério do Trabalho, Thiago, professor, como é que eles fizeram isso? Bem, para você votar, você tinha que ter carteira de trabalho. Então, se ele sabia que o determinado sindicato era o sindicato mais radical, ele atrasava o envio das carteiras de trabalho. Então, os caras não conseguiam votar. Então, já os sindicatos que estavam na mão do Ministério recebiam rápido a carteira de trabalho, recebiam auxílio para viajar ao Rio de Janeiro. A votação era realizada no Rio de Janeiro, que era a capital da República. Então, assim, houve uma série de boicotes em relação aos sindicatos independentes, opressão, prisões, deportações, inúmeras mesmo. A gente encontra inúmeros processos disso aí, né? Então, quando chega em 37, quando criada a ditadura, os grandes inimigos já estavam ou expulsos do país, ou presos, ou perseguidos, chamados de comunistas. Então, o Vargas fez uma limpa ali, né? Então, a partir de 37, os sindicatos não têm nem autonomia financeira. Antigamente, antes de 30, tinha autonomia financeira. Então, o Vargas ele coloca assim, vocês só podem ter em caixa um valor específico, tipo R$10 mil por mês. Estou chutando aqui, só para o pessoal ter uma ideia. Para vocês pagarem essa conta de luz, Então, não pode ter muito dinheiro para o quê? Para não preparar material crítico ao governo, para não bancar viagens para outros países. Então, os sindicatos foram quase que inutilizados durante o governo Vargas, né? Sob a ideia de que o governo sabe o que é bom para o Brasil. Vargas é o grande figura que vai salvar o Brasil do comunismo e do fracasso da democracia liberal. Então, trabalhador, confie em Getúlio Vargas. Mas ele tirou totalmente a autonomia dos trabalhadores. Entendi, professor. E assim, você tocou num ponto, cara, e a polícia? Como que vai ser orientada a agir nessa época, né? Nesse período, assim? O Filinto Miller ele vai ser chefe de polícia, né? Que hoje em dia isso não tem muito peso, mas na época era o cara que coordenava toda a repressão, tanto na capital da República, que era o Rio de Janeiro, como organizar as outras capitais, como se daria a repressão. Então, o Filinto Miller ele fica 9 anos, né? Ele fica até 1942 como chefe de polícia, né? Torturando, matando, é um cara dos mais violentos repressores da história do Brasil. E a gente fala um pouco aqui, abrindo um parênteses, uma coisa bem interessante até para o público aí, para você também, que eu gosto sempre de pontuar, falando o seguinte: fala-se muito na ausência, né, de um acerto de contas do Brasil com a história em relação à ditadura militar. Temos o filme aí Ainda Estou Aqui, que o pessoal que está ouvindo deve ter assistido, a coisa de os torturadores não foram presos, nada disso. O mesmo vai acontecer no primeiro governo Vargas. Então, o Filinto Miller, ele matou, torturou pessoas e pessoas. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser, depois de eleito senador na ditadura, ele vai ser presidente da Arena durante o governo Médici. Então, olha aí a falta de impunidade interferindo no futuro. Então, se um cara desse, em 45, quando acabou o governo Vargas, fosse preso, investigado e condenado, era o Brasil evitando que isso se repetisse. Não evitou, aí vai ter a ditadura de 64, que o Filinto Miller vai participar disso. E a gente tem aí, hoje em dia, vários filhotes da ditadura, defendendo tortura e tudo isso, justamente pela falta de acerto de contas com a ditadura militar, né, de 74. E o mesmo vai acontecer em relação à ditadura Vargas. Então, a polícia era uma polícia extremamente repressora. O Filinto Miller ele vai dar palestra no Paraguai, na Argentina e em outros países, ensinando como reprimir os comunistas. Tá? Tem um trabalho da professora Elizabeth Cancelli, da USP, que ela todo voltado só para essa parte de repressão. Então,
Quem quiser dar uma olhadinha, procura a Elizabeth Canceli. Esqueci agora o nome dela para dizer exatamente o nome do livro. Alguma coisa da Mundos da Violência, se não me engano, Mundos da Violência. Ela fala sobre isso. Então, assim, desde 1932, né, o Brasil já se treinou para perseguir, né, o pessoal de esquerda, o pessoal comunista, os líderes sindicais. Vieram, inclusive, policiais de Nova York a treinar aqui o Filinto Miller. Então, e depois o Filinto Miller aprende, inclusive na prática, né, com a repressão, e ele expande isso para os outros países da América do Sul. Então, havia uma rede anticomunista no Brasil desde o início dos anos 30, ali, né, incentivada pelos Estados Unidos. E no Estado Novo isso vai se perpetuar. A gente vai ter muita gente presa também reprimida no Estado Novo, mas mesmo assim, os 8 anos do Estado Novo vai ter menos gente presa do que de 35 a 37, tá? O que faz muita gente falar assim, Estado Novo então não foi uma ditadura, foi uma coisa mais tranquila, não dá para comparar com a ditadura de 64. Claro que dá para comparar. A diferença é que, se você for olhar o governo Vargas como um todo, talvez você puxe a ditadura não de 37, mas de 35 em diante. Talvez tenham sido 10 anos de ditadura e não 8 anos de ditadura. E se você olhar o governo Vargas de uma forma maior, né? Eu sei que a gente está falando aqui sobre o Estado Novo, mas o que acontece antes é fundamental para a gente entender, até porque o Estado Novo é muito uma continuidade. Se você pega de 30 a 45, aí você me pergunta, professor, qual o período democrático vai acontecer entre 30 e 35? Eu vou te responder o seguinte: foi criada a Constituição em julho de 34, o Vargas vai ser eleito, e em abril de 35 é criada a Lei de Segurança Nacional, em que as pessoas começam a ser presas. Então você pode dizer, eu posso te dizer que o período de democracia durante o governo Vargas vai de julho de 34 a abril de 35. Foram 9 meses, uma gestação, praticamente. Se você quer, vamos ser um pouco mais fechado nisso aí. Tá, então vamos até de julho de 34 até a intentona comunista, em novembro de 35. Então foi um período ali de 9 meses a 1 ano e meio de funcionamento normal das instituições democráticas no país. Depois disso, é perseguição política. Então, o Estado Novo vai ser uma consolidação de um projeto que vinha desde os anos 30. E o Vargas via a criação de uma Constituição e o governo de 34 a 37 como um desvio de rota. Ele fala isso, né? Inclusive juristas que eram a favor do governo Vargas, né? Nos jornais, nos artigos nos jornais, falam durante o Estado Novo, falam o seguinte: 37 é uma continuação do projeto de 30. 34 foi um erro, né? Aí, um erro atribuído ao quê? As pressões de pessoas que eram antipatriotas, que não queriam que o Brasil se tornasse um país forte, que queriam poder, que atrapalharam o governo Vargas entre 34 e 37. Mas graças ao nosso grande líder Vargas, isso foi sanado em 37 e o Brasil teve uma correção de rota, correção de rumo, né? Então, o Estado Novo era visto como uma correção de rumo, né? Mas a grande mudança do Estado Novo em relação ao que acontecia antes vai ser o DIP. O DIP que vai ser o grande ponto ali, a gente pode falar um pouco sobre isso, de mudança do Estado Novo em relação ao que acontecia antes. Professor, a Ângela de Castro Gomes, né, no livro A Invenção do Trabalhismo, que inclusive foi uma orientação do Michael, eu não conhecia antes de gravar o episódio sobre o começo do governo Vargas com ele, ele me indicou, né, ele tem um trabalho que ele usou muito, a historiadora de referência, e a Ângela de Castro Gomes, ela fala de um pacto social entre o governo e as camadas da classe trabalhadora. De acordo com a autora, aí eu vou abrir aspas aqui, o pacto social assim montado traduzia-se em um acordo que trocava os benefícios da legislação social por obediência política. Como esse pacto funcionava na prática e quais as camadas da classe trabalhadora gozavam, né, de fato, de algum benefício social ali no Estado Novo? Para você ter direito, para você ter direito a esses benefícios, você tinha que estar sindicalizado num sindicato que o governo reconhecesse. Então, sou contra o que está acontecendo com os sindicatos, vou lutar contra o governo. Você era preso, apanhava e era deportado, ou você ficava sem direitos sociais, você não era considerado um cidadão, trabalhador. Era considerado como vagabundo, né? Durante um bom tempo tinha esse enquadramento ali, as pessoas que não estavam trabalhando e tal, era visto como vagabundo e preso. Não interessa, eu estou desempregado, tipo, o problema não interessa, é vagabundo e está preso. Então, assim, a cidadania era uma cidadania muito regulada ali, né? Tem um pesquisador também, cientista social, Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele fala sobre isso, a questão da cidadania dada a um grupo específico, né? Não era para todo mundo. Então você tinha que obedecer o governo, você tinha que estar junto com o governo, você tinha que estar no sindicato aceito, você não podia se revoltar contra o governo, senão você era ou um antipatriota, um antinacionalista, ou um comunista.
A Ângela de Castro Gomes, inclusive, foi minha orientadora no doutorado na UF, entre 2010 e 2014, 2011 e 2014. Mas a minha visão é mais uma visão entre a Ângela de Castro Gomes e a Elizabeth Cancelli, que eu citei anteriormente, né? Porque a Ângela fala sobre essa questão essa troca, né, entre os trabalhadores. Os trabalhadores recebem as leis trabalhistas e, em troca, eles têm que amar, adorar e apoiar Vargas, né? E ela defende com muita justiça no livro A Invenção do Trabalhismo, né, de que os trabalhadores não eram simplesmente manipulados, que eram oferecidos alguma coisa concreta. Pô, o cara tem um salário mínimo, o cara tem uma lei de férias, né, que não existia antes, a licença maternidade, essas coisas vão sendo criadas. Então, ele apoia não porque ele é um bobo ali que está sendo manipulado, ele está tendo ganhos reais na vida dele, né? Inclusive, por isso o Vargas marca a história do Brasil e marca gerações. A minha avó, eu lembro, meu avô falava muito bem do Vargas quando era pequeno e tal. Então, já era uma geração que tinha 5, 6 anos, minha avó na época do Vargas, mas já ficou na memória dela porque a mãe dela falava. E isso vai se perpetuando na memória, né? E no imaginário social nas décadas à frente. Até hoje, o Vargas é lembrado assim como criador das leis trabalhistas. Porém, cara, a gente não pode esquecer, né? Aí entrando na Elizabeth Cancelli também, dessa violência extrema que o Vargas fez, por ter prejudicado o desenvolvimento de um movimento operário independente, tá? Que, se a gente for ver, depois o PT vai fazer mais ou menos a mesma coisa em relação aos sindicatos, que é uma das críticas que eu tenho ao PT, embora eu tenha votado no Lula e tudo, né? De usar o sindicato como parte do Estado. O sindicato não pode ser parte do Estado. O sindicato tem que ser atrelado ao trabalhador. Porque amanhã o Estado vai ser um Estado repressivo e o sindicato está atrelado a ele. Então, tem que ter independência, né? Então, nesse ponto, foi um ponto negativo em relação aos trabalhadores. E a gente não pode esquecer, aí entrando no que eu comentei antes, na atuação do DIP, cara. Tudo bem, não foram manipulados, mas houve ali uma propaganda massiva, né? Foram 8 anos ali, pegando o DIP vai ser criado em 39, na verdade, finalzinho de 39. Então, foram 5, 6, entre 5 e 8 anos, sem nenhuma oposição crítica ao governo, e todo dia o cara acordando que o Vargas está melhorando a sua vida, no rádio, no programa Hora do Brasil, depois vai ver a Voz do Brasil, nos jornais, os discursos de Vargas, os eventos que ele fazia espetaculares no estádio do Vasco da Gama, né, São Januário, e no Pacaembu também em São Paulo, recebendo os trabalhadores, exaltando, e no 1º de maio ele sempre apresentava uma nova lei trabalhista. Então, assim, a ideia de pai dos pobres, né? Essa ideia, inclusive, de que ele é um cara que antevê os problemas. Nos discursos dele, esse discurso é sempre muito contra a luta de classes, né? A favor da cooperação entre as classes. Então, assim, ao mesmo tempo que havia um ganho real para o trabalhador, né, para ele conseguir esse apoio, havia também uma propaganda massiva que a gente não pode deixar de falar, entendeu? Então, assim, não houve manipulação pura e simples, não, mas também não foi uma coisa do trabalhador plenamente, digamos ali, plenamente sabendo o que estava acontecendo no governo, que resolveu aderir ao projeto Vargas. Não, muitas coisas eram ocultadas, porque não havia, era uma censura, era uma ditadura, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de opinião, então o trabalhador só ficava com a versão de Vargas. Então, havia um ganho real, mas havia também, digamos, uma opressão, né, mental, intelectual aos trabalhadores pela propaganda massiva do DIP, né? Então, E existia algum tipo de pessoas contrárias mesmo, que publicavam, que procuravam ter rádios, que procuravam ter espaço dentro dessa estrutura toda do Estado Novo, que a partir do DIP conseguia fazer toda uma propaganda, né, sobre o governo Vargas. Existia algum tipo de grupo que se organizava para rebater essas opiniões, se tinha algum tipo de alcance, se existia isso nesse período? muito pouco. Aí é a diferença do Estado Novo também ao período anterior, né? Embora eu defenda ali que houve uma grande ditadura de 30 a 45, mas vai ser uma ditadura com nuances diferentes. Até porque quando o Vargas entra em 30, o Vargas não tem esse aparato todo repressivo, ele vai construindo isso. Então, embora ele tenha governado por decreto até 34, né, era uma ditadura, digamos assim, que não tinha se organizado ainda para poder colocar o aparato repressivo em ação, né? Agora, quando chega em 37 e é criado o Estado Novo, como eu falei, ele já fez aquela limpa de prender os seus adversários, depois da intentona comunista, né?
ele já tem mais organizado o seu governo, né, as instituições, a polícia já funcionava de forma melhor, organizada, né, tanto no Rio de Janeiro, que era a capital, como nos outros estados. A censura, a repressão já funcionava melhor. Então, é uma coisa que vai se construindo ao longo dos anos, né? 30, 31, 32, até chegar em 37. Então, a partir do Estado Novo, propriamente dito, os adversários políticos, as instituições que levantavam a voz contra o Vargas, tudo isso aí já está fechado, já está calado. Então, assim, era praticamente impossível durante esse governo você emitir uma opinião contrária, né? Isso só começa a mudar a partir de 43, quando tem o Manifesto dos Mineiros, né, que vai ser um grupo prioritariamente de figuras políticas de Minas Gerais, Arthur Bernardes, que é ex-presidente, e outros caras que vão assinar um manifesto ali defendendo eleições, defendendo o fim da ditadura. E depois, principalmente 45. Quando chega 45 e o Hitler já está praticamente derrotado, né, aí o Estado Novo fica meio que como um zumbi ali, né? Os jornais voltam a criticar o governo já em fevereiro, março. A censura do DIP já não funciona com tanta regularidade, né? Então, a gente pode colocar ali que o momento do auge do Estado Novo vai acontecer entre 39 e 43, mais ou menos. Vão ser esses 4 anos de maior. Mas de 37 e 45, no geral, respondendo a sua pergunta, era muito difícil você conseguir ainda levantar a voz contra o governo. Justamente porque quem tinha levantado a voz ou estava fora do país, fugido ou expulso, ou tinha sido torturado, ou tinha sido preso, e alguns deles morreram, inclusive. Entendi, professor. E aí, só entrando em uma outra pergunta, né, já que você falou muito sobre algumas das características do Estado Novo, o modelo político-econômico do Estado Novo é, nas palavras de Graciliano Ramos, o nosso pequeno fascismo tupinambá. Entretanto, as historiadoras Heloísa Starling e Lilian Schwartz, no livro Brasil, uma biografia, apontam que a natureza do Estado Novo não se tratava de um regime fascista, menos ainda da reprodução de um modelo fascista europeu. Então, quais foram as principais características do Estado Novo brasileiro e, principalmente, o porquê não é considerado um modelo fascista tal qual os italianos e os alemães, principalmente? Porque a principal questão do fascismo e nazismo na Europa era o controle total da vida do cidadão, né? Desde pequeno até a adesão dele ao partido, até a participação militar dele, né? E tinha outras características, como o expansionismo, como o racismo, né? Não que o Brasil não fosse racista, mas em termos é, de política quase que oficial do Estado, né? Como era com Hitler, principalmente. Não, o Mussolini nem tanto. E o Estado totalitário, como o nome diz, né, é um controle total da sociedade e da vida do cidadão. No Brasil não aconteceu isso. Havia, como eu falei para você, o DIP, que cuidava da censura e da propaganda, e muita gente estuda o DIP e fica só na censura, mas como eu falei aqui, a propaganda foi essencial. Então o Vargas, ele buscava, né, conseguir esse apoio pelo convencimento. Convencimento como? Calando os críticos, os adversários, né, era uma ditadura, e utilizando a propaganda que ele tinha em mãos, seja nas grandes manifestações, nas festas cívicas, 7 de setembro, Dia do Trabalhador, 1º de maio, próprio aniversário do Vargas, em abril, né, para poder utilizar esses meios para conseguir fazer a população amá-lo, né, apoiá-lo, vê-lo como um grande pai, digamos assim. Ele unia a repressão com o convencimento. Vai ser a grande mudança de Vargas em relação ao que acontecia antes da entrada dele no poder. Tanto que o Vargas vai influenciar todo um grupo de políticos depois, tanto de direita como de esquerda. E até a gente pode dizer que tem influência até hoje, né? A forma como o governante lida com os trabalhadores, com os mais pobres, uma forma meio assistencialista, digamos assim, no discurso, como pai, vou cuidar de vocês, cuidar. Tinha até um candidato aqui que foi eleito, o Crivella, que é pastor, falou, vou cuidar das pessoas. Então, você vê as influências das ações do Vargas nos políticos dali em diante, né? E nos anos 30 em diante. Então, assim, a grande diferença que a gente pode colocar do Brasil em relação ao que acontecia na Europa é que na Europa havia um controle muito maior, né? Até uma disciplina, um militarismo da população muito maior do que existia no Brasil. No Brasil houve, não que seja menor, né? Mas houve uma aniquilação da oposição, né? Como eu já citei várias vezes, e a propaganda usada de forma maciça, né? Massiva.
além da questão do Estado corporativo, né? Cada um deveria trabalhar pelo bem do Brasil. Isso é uma questão também utilizada na Europa, que foi copiada aqui no Brasil, essa questão da profissão, né? Do Estado corporativo. Ó, assim, igual um corpo social, né? Eu sou o braço, você é a perna, então o corpo funcionar, todo mundo tem que trabalhar bem para o bem do país, né? Seja o empresário, cuidar da empresa, seja o trabalhador, produzir. Então, era usado esse discurso nacionalista para poder mobilizar as pessoas em prol do regime. E falando um pouco mais sobre os veículos de propaganda, né? Você falou um pouquinho anteriormente sobre a Hora do Brasil, e esse foi um programa de rádio transmitido, né, diariamente durante o Estado Novo. E o rádio, entre os anos 30 e 40 no Brasil, proporcionalmente falando, foi um aparato de disseminação e de informação tão grande como são as redes sociais hoje em dia. Dá para fazer um paralelo com os dois veículos de comunicação, obviamente com suas devidas proporções? É, eu prefiro comparar assim, o que o rádio foi nos anos 30 e 40 ao que a televisão vai ser depois, sabe? A partir dos anos 60, 70, né? 80 e 90, principalmente, né? Para as pessoas um pouco mais velhas. As redes sociais é um fenômeno, apesar de ter surgido já talvez uns 20 anos, mais ou menos aí, né? Vai ganhar força mais nos últimos 10, digamos assim. As redes sociais é uma outra forma até de manipulação, de opressão, de você dizer o que tem que ser falado, né? O que tá nas redes sociais, o que não está nas redes sociais é excluído da vida pública, praticamente, né? Só existe o que está nas redes sociais, basicamente, hoje em dia. Mas eu coloco mais o rádio como o que a televisão fazia até os anos 90, até os anos 2000, talvez, né? Hoje está perdendo um pouco de força para os streamings, né? As grandes redes. Por exemplo, a Globo, programas da Globo, as novelas da Globo, o Jornal Nacional, até os anos 2000 aí, hoje em dia não sei, está mudando um pouco, mas 80% da população assistia, 70%. Então a pessoa era pautada pelo que estava acontecendo. O Jornal Nacional falou sobre isso, aquilo é importante. Não falou, aquilo não existe, praticamente. Então, assim, as pessoas se reuniam para ouvir o rádio, né? Ouviam a fala do presidente, e o que estava no rádio era o que pautava a vida pública. O rádio e os jornais, né? Mas o rádio trouxe uma vantagem, porque como o Brasil tinha uma quantidade muito grande de analfabetos, é, o rádio era uma forma de você falar com as pessoas, que as pessoas entenderem, né? O jornal tinha que alguém ler e comentar, às vezes o cara não sabia ler, ou era um analfabeto funcional. O rádio é muito mais fácil, você fala e a pessoa escuta, a pessoa dentro da casa dela, a pessoa não precisa nem sair para a rua para comprar nada. Então ligava o radinho ali, né? Não existia, a televisão vai ser criada depois, e a televisão como um veículo de massa, então, atingindo grande parte da população só nos anos 60, 70 ali. Então, nos anos 30 e 40, o governo Vargas, e até os anos 50 também, com o segundo governo Vargas, o principal veículo era o rádio. Era onde a família se reunia ali para uma distração, para escutar música, para ouvir as notícias, ouvir o que o presidente estava falando, né? E, inclusive, não à toa, no período do governo Vargas ali, vai acontecer sucesso dos grandes cantores do rádio. A gente vai ter Orlando Silva, Francisco Alves, né, que vão fazer um sucesso absurdo. Quem for perguntar para sua avó, bisavó, se tiver vivo, quem foi Francisco Alves, quem foi Orlando Silva, eles só faltam chorar lembrando, né? As disputas também, né? Trio de Ouro, teve até uma minissérie da Globo um tempo atrás sobre o Trio de Ouro, do rádio. Então, assim, por que as músicas, por exemplo, eram músicas voltadas mais a músicas românticas, né? O professor Orlando de Barros, que é meu amigo e também coordena um grupo de pesquisa comigo, ele até fala, né? Nada mais político do que as músicas românticas. Por quê? Porque elas evitam totalmente você falar sobre os problemas sociais. Não interessa se tem alguém desempregado, morrendo de fome, não. É o meu coração, o meu amor, vou casar, o amor da minha vida, estou sofrendo. Então, assim, a música romântica é uma forma também de desvio ali, né? Claro que tem o seu lado que todo mundo vai escutar e gosta e tal. Mas quando você vê assim, um período em que tá propagada só a música romântica, as músicas políticas, as críticas sociais são colocadas para escanteio, que há um interesse também nisso, né? Dos grandes meios de comunicação, de excluir críticas ao regime e focar naquela coisa mais voltada para o coração, que aí você não precisa discutir, questionar nada, né? Então é interessante também como a cultura popular
E a gente pode até depois comentar sobre o samba também em relação a isso. Então, eu ia até, minha próxima pergunta seria até essa, né? Como que o Estado Novo ele fez uso da cultura popular, a gente pode dizer ali autêntica, mestiça, país do samba e do futuro, né? Para implementar, de certa forma ali, a sensação de um orgulho nacional no Brasil e também no brasileiro. É, quando o samba era perseguido desde ali do final do Império, desde o Império, né, início da República e tal, e o Vargas ele vai perceber o seguinte: eu preciso conseguir o apoio dessa população, né, convencê-la a me apoiar. Quem não me apoiar vai levar o cacetete, vai ser preso e tal, mas eu tenho que buscar esse convencimento. É uma mudança, como eu falei, de pensamento. Em vez de me obedecerem por temor, você, bem, se você gosta de mim porque você me teme, se eu virar as costas, você vai me dar uma facada. Agora, se eu te convenço que eu sou legal, que eu sou bom, tu vai me amar para sempre. E a gente pega até hoje em dia, com quem apoia o Lula, quem apoia o Bolsonaro, né? Essa coisa de, às vezes, o governo Bolsonaro fazia uma coisa ruim, as pessoas passavam um pano e talvez não com a mesma força, mas também existe no próprio governo Lula a mesma coisa. Às vezes você quer fazer uma crítica, pô, o governo fez isso, não deveria fazer. Não, você está criticando o governo, não pode criticar. Por que não pode criticar? Pô, votei no cara, não pode fazer uma crítica. Então, assim, as pessoas começaram. Com Vargas, as pessoas começaram a criar essa coisa de amar o político profundamente. O Vargas trouxe esse legado, que para mim foi um legado meio que maldito, né? De pegar o trabalhador pelo coração e não pela mente e pelas necessidades. Né? Embora tenha criado as leis trabalhistas, tudo isso que a gente falou lá, que realmente teve um ganho real. Mas teve muito essa coisa de ganhar o coração. Então o Vargas pensou: eu vou pegar uma expressão popular muito importante, que é o carnaval, que é o samba, vou trazer isso para o Estado, né? Vou enquadrar isso na órbita do Estado. Por exemplo, não interessava para o governo samba sobre malandragem, sobre o cara que deu um jeitinho para sobreviver, que é uma coisa popular. O jeitinho pode ser uma coisa positiva ou negativa. O cara não tinha o que comer, tinha que dar um golpe, vender a lua para conseguir um dinheirinho e comprar. Não que eu esteja apoiando aqui falcatrua ou estelionato, mas assim, os caras buscavam formas de sobreviver, mas o Vargas pensava: eu não posso apoiar uma coisa dessa. Então, ele botou o dinheiro do Estado para apoiar, né, escolas de samba, blocos carnavalescos, compositores importantes, né? A gente pode citar, inclusive, uma música símbolo disso, que já caiu investido no Enem e tal, é aquela música chamada Bonde de São Januário, que, se não me engano, é do Wilson Batista, que ele fala: o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Então ele exalta o bonde, o trabalhador saindo cedo para ir trabalhar, pelo bem do país, né? Então, essa galera conseguiu muito status com o governo Vargas, né? Abandonando aquelas músicas de contestação, de crítica ao governo, de resistência ao regime, ou até, como eu falei aqui, de estelionato, para fazer os sambas se voltarem para a questão do governo. Então, você tem um apoio muito forte. Isso começa, inclusive, com o então prefeito. Eu até estudei isso no mestrado. Lancei um livro chamado Trabalhismo, de Pedro Ernesto. Pedro Ernesto foi um prefeito aqui do Rio de Janeiro, na época, que vai ser o primeiro a se juntar com os sambistas, como se fosse um laboratório para depois o Vargas fazer isso em âmbito nacional. Ele faz isso já no iníciozinho dos anos 30. Ele fica amigo do Paulo da Portela, de outras figuras importantes do carnaval da época, né? Vai criar a primeira escola dentro de uma favela, na Mangueira, a primeira escola pública numa Mangueira vai ser criada pelo Pedro Ernesto, que foi prefeito do Rio. Então foi o início ali da aproximação do poder público com as comunidades, com as favelas, né? Depois isso vai ser feito pelo Vargas em âmbito nacional. Então era um uso do samba para proveito do governo, para exaltação do governo. Agora, para isso também, mesma coisa. Quem resistiu vai ser preso, é vagabundo, sambistas sendo presos, apanhando da polícia do Pinto Milha, né? E quem topou, aí se juntou ao governo e vai ganhar destaque nacional nisso aí. Só que, como eu falei, né, vai ser um enquadramento do samba, não pela cultura negra como estava vindo, mas sim o que o Estado queria, e muito, muito trazendo também para os salões dos brancos, da população branca, né? Tem até um samba chamado Agoniza, mas não morre, que fala que o samba foi para os salões e teve uma transformação. O samba não era o mesmo do que era no início dos anos 20, no final do século XIX, né? Vai ter uma mudança grande no samba. Então, para se adaptar ao que o governo queria e o que a elite queria.
Sim, e professor, como que essa celebração, né, como você fala dessa adaptação do samba que vem das origens periféricas do Brasil, vai se adaptar para as classes mais altas e assim, vai entrar também na cartilha do governo? Como que a celebração da diversidade cultural na propaganda do Estado Novo contrasta com a realidade do negro, dos povos originários, dos nordestinos, da população do norte do Brasil? E aí eu vou dar o exemplo até da Carmen Miranda, que foi uma das principais artistas do Brasil à época, né? Que é de origem portuguesa, porém a artista sempre se apresentada vestida como uma baiana incrementada, vamos dizer assim. Então, pode-se dizer que ela era, abre aspas aqui, a cara do Brasil, mas essa cara é um produto da branquitude, né? Vamos dizer assim, que se aproxima, que se apropria, no caso, da cultura africana e nativa, mas retira todas as características que originaram essas manifestações, por exemplo. Isso vai acontecer igual foi feito com os sindicatos. Você pode participar, mas de forma subordinada, entende? Então, assim como os trabalhadores, ó, você faz parte do governo agora, o governo tem o Ministério do Trabalho, os sindicatos são oficiais, mas você não apita nada. O Vargas que manda, você obedece, se você não obedece, você é comunista ou você é antinacionalista. Com a cultura popular foi feita a mesma coisa. Então, é como se fosse a questão hoje se fala do Salvador Branco, né? Digamos assim, ó, vamos aceitar a cultura popular negra, periférica, né? Isso foi feito em relação aos indígenas também, a trazer os indígenas, Vargas recebeu os indígenas no palácio, tudo isso, mas tipo assim, você está aqui, mas de forma subordinada. Quem manda somos nós, vai ser da nossa forma, do jeito que a gente quer, não vai ser dada voz, né? Tanto que só recentemente, aí, digamos, nos últimos, talvez, 20, 30 anos, talvez até menos, que as pessoas periféricas começam a ter voz realmente, né? E com as redes sociais isso aumenta, isso se fortalece ainda mais, né? Porque qualquer um pode criar uma rede social, aí você ganha seguidores, você consegue dar sua opinião, emitir, falar sobre cultura, né? Ter sua voz ouvida, né, por outras pessoas. Mas até então, o Vargas vai fazer esse movimento, sim, de mesma coisa que fez com os trabalhadores. Vou reprimir apenas quem não aceitar. Quem aceitar fazer parte, beleza, vai ser bem visto, vai ser exaltado, vou falar sobre ele, mas de forma subordinada. Nenhuma pessoa, não vai pegar grandes líderes, né, negros ou cultura popular, indígenas, até mesmo em relação às mulheres, né, a gente pegar outro grupo também, e colocá-los em posição de protagonista, né. Por exemplo, isso me lembrou até, eu falei das mulheres agora, sobre o voto feminino no Brasil. Você tem, por exemplo, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada pela Berta Lutz, né, que é bem famosa, tem uma participação muito importante. Ela vai, inclusive, defender na carta, ela é responsável pela criação, na Carta de Criação da ONU, né, em 45, a igualdade entre homens e mulheres. A Berta Lutz vai ser responsável por isso. Tem filmes franceses, americanos, canadenses que falam sobre isso e o Brasil dá muito valor a isso. Só que a Berta Lutz era uma mulher branca. Aí que é o ponto que eu quero chegar em relação também à questão da cultura popular e à questão racial. E se você pegar as representantes no Arquivo Nacional onde eu trabalho, tem as fotos da federação, pelo Progresso Feminino, fizeram um trabalho louvável ali de pressionar o Vargas pelo voto feminino e tal. Aí você pega a foto delas, cara, são ali 40 ou 50 mulheres brancas, tá? E as mulheres negras, né? Não conseguiram voz naquele momento, só vão conseguir mais adiante, né? E depois de muita luta. Então, foi aquilo, tiveram ganhos sociais, a cultura popular, de certa forma, foi colocada, né, tentou ser exportada na figura da Carmen Miranda, uma mulher branca, né, de origem portuguesa. Então, assim, mas na prática mesmo, o protagonismo das forças populares, o protagonismo do povo brasileiro, não foi atingido durante o governo Vargas. Ah, professor, você está dizendo então que foi uma mentira? Não, teve ganho, a gente tem que sempre chegar ao meu termo, porque as pessoas são muito radicais. Né? A Vargas foi um canalha, mentiu para todo mundo, o Vargas foi excelente, melhor presidente que o Brasil já teve. Isso é muito comum, inclusive, nas redes do Arquivo Nacional, muito engraçado isso. A gente posta, o Arquivo Nacional tem mais de 100 mil seguidores, 200 mil, se não me engano, no Instagram. A gente posta uma coisa lá, metade dos comentários são o melhor presidente que o Brasil já teve, criou a CLT, e a outra metade é um fascista, canalha, vagabundo. Então as pessoas não conseguem, cara, fazer uma análise crítica. Então Vargas foi muito importante. Se for pegar, inclusive, os presidentes de toda a República, talvez tenha sido ele o mais relevante, junto com Lula, né? Lula 1, principalmente Lula 1 e Lula 2. Lula 3 está mais ou menos. Mas, assim, aí foi um juízo de valor que eu fiz, tá? Mas, assim, é...
teve uma grande importância, mas a gente não pode deixar de falar o seguinte, cara, o Vargas não colocou como protagonista as pessoas, as figuras específicas do movimento negro, dos indígenas, das mulheres, seja o que for. Tanto que, né, na própria conferência que eu citei como exemplo aqui, em que a Berta Lutz defende a igualdade entre homens e mulheres na Carta de Fundação da ONU, e ela é apoiada por muitas mulheres também da América do Sul e da Austrália, as europeias não apoiaram, ela é a única mulher então, na comissão. Então, tinham lá 15 homens e uma mulher, Berta Lutz. Então, não havia igualdade em relação às mulheres, participação das mulheres, a participação dos negros ou a participação dos indígenas. Isso é fato. Mas é fato também que no governo Vargas houve avanços sociais, houve avanços porque o Estado, pela primeira vez, comprou a cultura popular. Professor, fala um pouco também da participação do Brasil e também do Estado Novo na Segunda Guerra, né? No início do episódio, do programa aqui, você falou das relações comerciais que o Brasil tinha com a Itália e com a Alemanha ali, né? No começo, principalmente com Hitler e Mussolini. Como que fica essas relações ali no contexto da Segunda Guerra Mundial e também do Estado Novo na Segunda Guerra Mundial, né? Quando começa a Segunda Guerra Mundial, em 39, o Brasil opta por ser neutro, né? Até por isso que eu falei, pela questão que eu falei com você, dentro do governo havia uma ala norte-americana, de apoio aos Estados Unidos, e uma ala nazi-fascista, digamos assim, né? Tinha muitos integralistas, inclusive, né, os camisas verdes, os fascistas brasileiros, que estavam dentro do governo brasileiro. Inclusive, o Filinto Miller era um dos simpatizantes do integralismo, né? E o Brasil opta por uma posição neutra. Porém, houve umas conferências, né, entre os países da América, né, nos Estados Unidos, México, Brasil, países da América como um todo, né, que definiram o seguinte: caso algum país das Américas seja atingido por alguma ação, os outros devem prestar solidariedade e apoiá-lo, entendeu? Durante a guerra. Então foi um pacto ali para a defesa do continente americano, como um todo, da América do Norte, Central e do Sul, contra essa guerra que a princípio era uma guerra europeia. Quando os Estados Unidos é atacado, né, pelo Japão, em Pearl Harbor, né, da base lá dos Estados Unidos no Havaí, os Estados Unidos cobra disso apoio. Então o Brasil começa a ficar numa situação um pouco delicada nessa questão aí, né? E ao mesmo tempo o Brasil tinha crescido a questão comercial com a Alemanha e a Itália, como eu falei antes, mas os Estados Unidos continuava sendo o principal parceiro comercial. Então o Hitler, percebendo que ele teria que aderir, né, aos Estados Unidos em algum momento, ele vai protelando isso, negociando condições mais vantajosas ao Brasil. O que eu falei, uma característica que a gente não pode questionar em relação ao Vargas era o nacionalismo dele e a vontade de fazer do Brasil um país forte e independente. Então ele consegue, por exemplo, o financiamento norte-americano para a Companhia Siderúrgica Nacional, que era a indústria de base que o Brasil não tinha. O Brasil tem uma indústria nacional, o Brasil tinha que ter indústria de base. Tinha que ter a produção e tratamento do ferro, alumínio, minério, tudo isso, né? Porque precisa de tudo isso para você usar na indústria para construir. Hoje em dia, por exemplo, automóveis, eletrodomésticos, tudo depende de ferro, alumínio e outros produtos. Então o Brasil tinha que ter essa indústria de base, né? Que é a base para o restante da indústria. Então o Vargas vai negociando isso, né, com os Estados Unidos. Aí acontecem outros fatos que acabam levando o Brasil, né, a antecipar, digamos assim, o apoio aos Estados Unidos. Tanto que a guerra começa em 39, se não me engano, o ataque em Pearl Harbor é 41, o Brasil só vai entrar na guerra a favor dos Estados Unidos, declarar guerra, né, romper relações com os países do eixo, né, Alemanha, Itália, Japão. Ali, final de 42, o Brasil só entra na guerra mesmo, participando no final de 43. Então, o Brasil entra mais para o final. Então, isso só vai acontecer depois de que os navios da Marinha Brasileira, né, da Marinha Mercante, navios de passageiros também, vão ser bombardeados pelos alemães. Teoricamente, submarinos alemães vão torpedear navios brasileiros. Mais de 500 pessoas vão morrer. Então, o povo vai para as ruas, começa em faixas, queremos a guerra, né? Até porque o Vargas criou essa ideia, incentivou o nacionalismo, então foi uma arapuca para ele mesmo. Bem, se somos um país, o Brasil, um país forte, somos nacionalistas, como é que a gente vai aceitar que um outro país venha e mate brasileiros aqui no nosso território, no litoral do Brasil? Lembrando que esses navios eram navios
né, que estavam aqui no litoral brasileiro, que foram afundados por submarinos alemães. Então o povo brasileiro foi para as ruas, e o Vargas se viu naquela assim, vou ter que entrar na guerra ao lado dos aliados, não tem mais jeito, entendeu? Pela questão econômica, mas também pela questão de sobrevivência do governo. Imagina se você se nega ou entra do lado dos alemães ou dos italianos, enfim. Então o Vargas se viu ali contra a parede para entrar na guerra, mas ele protelou ao máximo, justamente aí por isso. Ele tinha comércio tanto com os dois lados, tanto com os Estados Unidos como com a Alemanha e com a Itália, e ele tinha também essa questão de tentar negociar vantagens econômicas para o Brasil com os dois lados o máximo possível. Ele acaba fazendo um acordo final para os Estados Unidos financiar a usina siderúrgica, né, a primeira usina siderúrgica do Brasil, em Volta Redonda, que é na cidade do Rio de Janeiro, e em troca ele cede a base lá de Natal, porque havia uma preocupação real na época. Hoje em dia a gente pode pensar, besteira, isso não, mas na época havia uma preocupação real que a guerra descesse do norte da África para o sul da África e chegasse até a América do Sul. Então a base militar dos Estados Unidos lá em Natal, né, que é o ponto mais próximo ali do Brasil em relação próximo à Europa e à África, foi fundamental para os Estados Unidos. Tanto que até hoje tem uma herança lá que ficou, né, em Natal. Quem conhece a cidade, Rio Grande do Norte, eu gosto muito de Natal, já fui lá. Tem uma herança muito grande em relação a esse período que os americanos ficaram lá durante a Segunda Guerra. E, professor, para a gente chegando mais aí no final do nosso episódio, né? Fala um pouquinho da questão da democracia racial que aparece também no período. E também, qual o legado que o Estado Novo ele vai deixar, né, no Brasil à época, porque se a gente parar para pensar, o Vargas ele sai ali em 45, né, mas depois ele retorna ao governo, até com certo apoio popular também. O mito da democracia racial surge justamente nesse âmbito de não quero conflitos no país. O Vargas se dizia acima do bem e do mal, acima dos conflitos. Lembra quando eu falei no início que o Vargas defendia que era contra a luta de classes? Não tem que existir luta de classes, cada um está fazendo o seu papel. Aí vem o Estado corporativo, inclusive, né? Como se o país fosse um corpo social. Então, cada um tem. Eu sou o dedo médio, você o polegar, o empresário é o braço, enfim, cada um é uma parte. O corpo social funcionar bem, cada um tem que fazer a sua parte, sem brigar entre si. E a democracia racial vem a coroar esse projeto. Era um projeto que ele tinha, muito bem feito, como a gente pode perceber, né? Um projeto autoritário, um projeto de cima para baixo, de um Estado brasileiro governando sua sociedade, sem contestação, sem democracia, sem dar voz às minorias ou qualquer grupo, mas que zelasse, digamos assim, por uma paz social. E o mito da democracia social vinha de encontro a essa busca pela paz social. Então, para você não ter briga interna, você me defendeu assim, não, o país é um país mesclado, o negro, o indígena, o branco, não tem que ter briga entre eles, todos eles fazem parte do Brasil, mas a gente sabe que existia racismo, que existia essa tutelagem em relação ao indígena, que o negro era visto de forma pejorativa, né? Enfim, tudo que a gente se hoje ainda imagina naquela época, né? 90 anos atrás, 80 anos atrás. Então, a democracia social, o mito da democracia social foi criado de uma forma, embora tenha raízes ali nas ciências sociais, essa coisa, né? A gente pode lembrar do Casagrande Senzala, que é um livro importante. Às vezes as pessoas acham que por um livro estar, de certa forma, ter sido desmentido, depois a gente não precisa ler. Claro que precisa ler, para a gente entender o que estava sendo falado naquela época. Entendeu? Para a gente entender como é que estava sendo pensado aquilo. Então foi um livro muito importante, muito significativo, né? Mas que trouxe coisas que depois a gente percebe que foram atualizadas, né? De uma forma de que aquilo não era realidade, não condiz com a realidade. Então, e o conhecimento é acumulativo, né? O que eu estou te falando aqui, eu só estou te falando porque a Ângela de Castro Gomes trouxe o conhecimento na década de 80, a Elizabeth Cancelli trouxe, e outros pesquisadores trouxeram. Então, a ciência é acumulativa, seja a ciência, seja a matemática, seja a física, seja como levar o homem à lua, ao espaço, como as ciências sociais também. A gente não pode nunca desprezar, né, o que foi escrito nos anos 20, 30, 40, 50, por aí vai. Então, hoje a gente tem em mente que era um mito da democracia social, mas que na época foi uma forma que o governo achou de tentar construir laços, né, entre indígenas, brancos e negros para conseguir governar tranquilo
né, conseguindo o apoio dos trabalhadores e das pessoas de uma forma geral. Sobre a questão do legado do Estado Novo, eu acho assim que o Brasil tem um legado muito significativo que está tentando ser destruído atualmente, né, da participação do Estado. Então, um país desigual precisa ter a participação do Estado para poder diminuir as desigualdades. Ah, mas é um absurdo, o Bolsa Família. Cara, milhões de pessoas morrem de fome. Não é brincadeira. Não é questão de um tem um trabalho pior ou outro trabalho menor. Às vezes as pessoas não têm ideia. Né? Às vezes moram numa cidade que talvez a desigualdade não seja grande assim, ou haja de desigualdade, mas não tem tanta gente morrendo de fome. Mas bolsões de miséria ao longo do Brasil, né? Com pessoas morrendo de fome. Então, o Brasil tem uma tradição, como eu falei, né? E o Vargas deve ter uma contribuição muito importante nisso, de ter um Estado forte, um Estado interventor, que vai intervir na economia, tentar ali, diminuir, digamos assim, as desigualdades, né? Tentar tratar com todo mundo ali. Então, a força do Estado e o tamanho do Estado, apesar de ser criticado, eu vejo como uma coisa positiva num país desigual. Ah, todo mundo tem as mesmas oportunidades, todo mundo parte da mesma posição, entendeu? Todo mundo tem dinheiro para pagar cursinho, beleza. Aí você pode defender um livre mercado. Que aí a concorrência e a meritocracia, o melhor venceu. Mas se você tem um cara que nasce filho de pessoas que ganham 20, 30 mil por mês, e um outro que nasce na favela, com a mãe desempregada, não tendo o que comer, tendo que trabalhar desde cedo para ajudar o pai e a mãe, como é que você vai implementar a meritocracia no sentido amplo, né? O livre mercado, digamos assim, com pessoas que saem de posições tão antagônicas? Cara, tem que ter o apoio do Estado para você ter políticas sociais, né? Um Bolsa Família, a escola pública de qualidade, lei de cotas, que é importantíssimo, que a do CAFRO foi importantíssima para conseguir, inclusive, a implementação e a continuação da lei de cotas, né? Para você poder diminuir essa desigualdade no país tão desigual. Então, acho muito importante o legado do Vargas nessa questão da força do Estado, das leis trabalhistas, obviamente, né? Vargas tem o mérito. As leis trabalhistas não foi uma coisa como o Vargas proclamou ali através do DIP. Ah, eu sou um cara claro e evidente, estou pensando no bem do povo e estou criando as leis para o bem do povo. Não, isso foi fruto de lutas de décadas. Vargas só vai criar as leis porque ele estava pressionado por um grupo de trabalhadores mobilizado que estava fazendo greves, tentando, desde do início da República, né? A gente lembra dos anarquistas, da influência italiana, dos imigrantes italianos, depois dos comunistas, ou quem não era nem anarquista, nem comunista, mas era de esquerda e estava lutando ali pelas greves, lutando pelo salário mínimo, né? E algumas leis trabalhistas foram conquistadas antes do Vargas, isso é pouco falado, né? A Caixa de Aposentadorias e Pensões, que depois vai ser a aposentadoria, vai ser criada já nos anos 20, anos antes do Vargas. Então, assim, o que o Vargas criou foi fruto de pressão dos trabalhadores. Se a gente não pressionar, não se mobilizar, hoje em dia, por exemplo, a gente não vai conseguir nada. Se a gente não for para as ruas, se a gente não usar as redes sociais, por exemplo, esse movimento da escala 6x1, né, a favor do fim da escala 6x1, cara, se a gente não se mobilizar, não vai conseguir nada. O Congresso não vai dar nada, enfim, de mão beijada. Então, eu vejo como o legado positivo do Vargas essa questão do Estado, a questão das leis trabalhistas, mas, por outro lado, o legado negativo, essa ideia de que um líder vai resolver tudo, tá? Aí, assim, apesar de ser de esquerda, eu tento ter uma visão global da coisa. Às vezes as pessoas têm uma ideia assim, Bolsonaro vai resolver tudo, Lula vai resolver tudo, né? E não é, cara. Quem vai resolver tudo somos nós como trabalhadores, se mobilizando. Seja no sindicato, ou seja fora do sindicato. Eu não gosto de sindicato. Se mobiliza então com o teu vizinho, com a sua associação de moradores, entendeu? Para conseguir asfaltar uma rua, para conseguir, enfim, aumentar o salário mínimo, ou condições de moradia, água tratada, seja o que for. Então, eu acho um legado extremamente negativo do governo Vargas, essa personificação do salvador da pátria, entende? Que ali a gente vai ter depois Jânio Quadros, que vai usar isso, que era o cara mais de direita, a gente vai ter o Juscelino usando isso, né? O Collor depois também, não me deixem só, ele falava, tô aqui com... Enfim, o Lula usa isso e Bolsonaro usou isso também e continua usando isso. Então, assim, o povo brasileiro tem que entender que ele é o protagonista, nós somos os protagonistas, a gente tem que fazer o país que a gente quer, que não vai ser ninguém que vai dar isso de mão beijada pra gente. Nem o governo de direita,
nem um governo de esquerda. E aí, professor, para a gente chegar aí no nosso final mesmo aqui, que para não se alongar demais, após a Segunda Guerra Mundial, a conjuntura brasileira, de acordo ainda com Starlin Schwartz, estava associada à luta pela democracia e revelava aos brasileiros a contradição de combater o fascismo na Europa e manter aceso o autoritarismo no país. Como foi, então, só para a gente chegar no final do nosso episódio, a transição do Estado Novo para uma, vamos dizer, democracia, vai, depois do Estado Novo que aconteceu? Tudo é um problema muito complexo, né? Não é uma coisa tão simples. Muita gente atrela isso, assim, as democracias estavam vencendo, né? Os aliados, digamos, vencendo os países fascistas barra autoritários, países fascistas autoritários, e com isso a conjuntura externa levaria ao fim do Estado Novo. Tipo, seria impossível o Brasil continuar sendo uma ditadura, tendo vencido ditaduras, né? Numa guerra, digamos assim, da democracia contra a ditadura. Mas a coisa não é tão simples assim. Esse foi um fato que influenciou? Sim. Mas internamente também foi se desgastando o governo Vargas, né? Por quê? Conforme a ditadura foi se estendendo, né, os grupos que estavam aqui apoiando Vargas, eles queriam também poder. Então, os próprios aliados de Vargas queriam poder. Tipo, outras pessoas queriam sentar na presidência, queriam ser presidente da República. As pessoas queriam ter poder, queriam que o Congresso voltasse a funcionar de uma forma mais independente, né? Haviam figuras, raposas políticas importantíssimas aqui, que apoiavam a ditadura no primeiro momento, em 37, mas que depois queriam também, pô, o Vargas vai ficar governando sozinho? Durante quanto tempo? Né? Não tem, como eu falei para você, não tinha uma figura de um partido com uma hierarquia, nada disso. Era o Vargas mandando, né, praticamente sozinho, com o apoio dos grupos ali políticos que o cercavam e com o apoio dos trabalhadores em troca das leis trabalhistas, digamos assim, e os trabalhadores que não concordavam, cadeia, repressão e, enfim, cacetete. Então, internamente, o governo foi se desgastando com o passar dos anos, né? Tanto com o Manifesto dos Mineiros, aquilo ali, em 43, isso mexeu muito com a política nacional, né? E muitos signatários desse ministério, a maioria estava fora do Brasil, inclusive, mas isso repercutiu muito no Brasil e cada vez mais se acirrava uma disputa política por quem seria o próximo presidente, por quem conseguiria mais poder no Senado, na Câmara dos Deputados, né? Então, havia uma necessidade, né, dos próprios apoiadores de Vargas, grande parte dos apoiadores de Vargas, de conseguir lutar também, entrar nessa luta política e lutar pelo poder. Então, o final do Estado Novo foi uma mistura dessas concepções externamente, né? O governo vencendo os regimes autoritários e pressionado, né, pelos seus próprios aliados a terminar a ditadura, mas internamente também o Vargas assistiu ao enfraquecimento do seu apoio, né? Pessoas e grupos sociais que apoiavam com muita veemência em 37, 38, 39, a partir de 43 não vão apoiar com tanta veemência, começam a questionar um pouco e pressionar também pela abertura, por eleições, por maior independência política das instituições, né? E isso acabou levando ao fim do Estado Novo. Quando chega a 45, praticamente o Estado Novo, desde o início, o DIP já começa a não funcionar. Tudo começa com uma... O professor Orlando até estudou sobre isso, tem um texto sobre isso. Ele diz que o DIP estava praticamente ali um zumbi, né? Tudo começa com uma entrevista do José Américo, que era candidato do governo em 37, depois acabou não tendo eleições, né? Uma entrevista que ele dá muito crítica ao governo, e essa entrevista passa e é publicada. E outros jornais, pode criticar o governo, então eles começam a reproduzir a entrevista do José Américo, se não me engano isso vai ser em fevereiro de 45, e a partir dali, em abril, já a frente europeia é derrotada na guerra, então a guerra já acaba na Europa em abril, depois vai acabar aquela calamidade das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, se não me engano, em agosto, né, de 45. E quando chega ali em outubro, havia um medo de que o Vargas se perpetuasse no poder novamente, né, desse um jeito como ele deu em 37. Então os próprios militares que o apoiavam chegam lá e falam: chega, vamos ter eleições, né? Dutra queria ser candidato, Dutra acaba sendo candidato, que era um dos apoiadores do Vargas, né? E novas eleições acabam elegendo o Dutra como o novo presidente do Brasil, mas vai ser um interregno ali pro Vargas, né? Vargas
sai com muita popularidade devido a as leis trabalhistas, mas também essa propaganda massiva contra, a favor do governo, melhor dizendo, contra a oposição. Então Vargas sai, leis trabalhistas muito fresquinha na cabeça da população, 8 anos ali de quase uma lavagem cerebral, né, de propaganda política, e ele acaba conseguindo se eleger depois, nos anos 50, voltando, né. Professor, o que você indicaria aí para os nossos ouvintes, se alguém se interessar em querer se aprofundar um pouquinho sobre os estudos dos anos 30 no Brasil, sobre o período da Era Vargas, principalmente sobre o Estado Novo ali. Se quiser também falar um pouco sobre os seus trabalhos, as suas publicações também, aí o senhor pode ficar à vontade, viu? Eu tenho um livro que é um livro de eu sou muito a favor da história pública, né, divulgação científica. Tanto que quando você me convidou para o podcast, eu falei: "Pô, muito legal, muito bom você ter essas iniciativas que você atinge muitas pessoas com a linguagem mais adequada e tal". Eu tenho um livro que eu lancei chamado O Brasil a Caminho do Estado Novo, né, que é um livro que eu escrevi para o grande público, que ele teve até uma reportagem no Jornal da Band sobre o livro, a Band News também repercutiu, teve uma saída legal, teve blog de literatura elogiando o livro. Eu fiquei muito feliz com isso, foi o livro que eu escrevi que foi mais vendido, teve uma repercussão legal. O livro se chama O Brasil a Caminho do Estado Novo, que eu pego, esse livro surgiu de uma forma interessante, vou falar rapidinho, 30 segundos, só para não me estender tanto. Mas ele, lembra que eu falei do prefeito do Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, que foi o primeiro a se associar com o samba ali e tal, a oficializar o desfile das escolas de samba, o financiar também. Bem, a neta do Pedro Ernesto me procurou em 2010, 2012, que ela achou no fundo do sótão dele, para essa história de cinema, cartas do Pedro Ernesto, na época que ele estava preso, que depois ele passa a ser uma ameaça para o Vargas acusa ele de comunista e prende ele. São cartas quando ele estava preso para o filho dele que estava fugindo da perseguição do Vargas, contando tudo o que está acontecendo. Ó, o Vargas está acontecendo isso, isso, isso. Então são as políticas muito interessantes. Então, a partir dessas cartas, eu escrevo esse livro contando como é que foi ali os meses que antecedem o golpe do Estado Novo. Então, é ao mesmo tempo um sofrimento familiar, então tem aquela coisa muito humana do pai querendo que o filho fuja e o filho desesperado porque o pai está preso, né, se comunicando, e ao mesmo tempo eu vou costurando o que está acontecendo, mas numa linguagem muito acessível, como eu estou conversando com você aqui, batendo papo, entendeu? Então ele fala: o Vargas está fazendo isso com segundas intenções, ele está querendo o apoio dos integralistas. Então, as cartas vão se e com a sinceridade que você não encontra num discurso oficial. Então é uma carta de um pai para um filho. Então, a partir dali, eu vou traçando o que vai acontecer, né, até o golpe do Estado Novo. Mas aí eu falo sobre isso, sobre 35, perseguição política, sobre o objetivo que o Vargas tinha, o que eu falei para você que eu falo no livro, mas já aprofundando mais, citando mais, mas numa linguagem acessível. É um livro ali de 120 páginas, 140 páginas, não é um livro gigantesco, entendeu? Escrito para o grande público, que saiu bastante. Então, quem tivesse interesse, procura lá O Brasil a Caminho do Estado Novo. Joga no Google que você consegue encontrar facilmente aí várias online, estante virtual, as livrarias também para comprar. E quem quiser se aprofundar mais, eu quero saber mais sobre outros aspectos que o Thiago falou aí e tal. Cara, a gente tem um site do nosso grupo de pesquisa, que é Grupo de Pesquisa Vargas, aí tem o grupo de pesquisavargas.com.br. Aí você clica, você tem lá o nome de todo mundo que participa do grupo, você tem uma aba chamada Publicações, que ali você vê todos os artigos que a gente publicou, todos os livros do grupo a gente publicou já, são tantos livros que eu acabo perdendo já, se não me engano são uns 4 ou 5 livros que a gente publicou, e tem os livros individuais também dos integrantes. O cara que pesquisou sobre cultura popular, tem um livro lá, o cara que pesquisou sobre o segundo governo Vargas, tem lá, sobre a repercussão da morte do Vargas, tá lá. Então você consegue ver isso. Então eu indico meu livro, O Brasil, Caminho do Estado Novo, eu indico os outros livros e os artigos do pessoal lá no nosso site, grupo de pesquisavargas.com.br. O Estado Novo ele foi dissolvido depois de 8 anos. Os brasileiros retomaram certa liberdade política e eleitoral, mas a classe trabalhadora rural e urbana ainda agonizava na contradição entre sonhar e sobreviver.
foi o fim dos 15 anos de governo Vargas, mas não o fim de Getúlio. O agora ex-presidente voltaria nos anos 50 e só saiu da vida para entrar na história. Então, muito obrigado, professor, pelo seu tempo. Agradeço demais pela sua disposição, principalmente por ser um projeto aqui voluntário, não tem fins lucrativos nem nada. Então, agradeço demais por você se disponibilizar nesse domingo, assim, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e topou falar aqui com a gente, tá? Tamo junto, o que precisar é só falar e espero que o pessoal comente aí, corra atrás, qualquer coisa me segue lá no Instagram, Thiago Morelli. Siga também nosso grupo de pesquisa lá, né, Grupo Pesquisa Vargas. Obrigado, João, um abraço a todas e todos, né, e todos, e fico feliz aí por poder ter contribuído. Abraço, professor. Falou, tchau, tchau. Obrigado. Falou, valeu.